Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início aqui a nossas palestras durante a tarde. Eu gostaria de cumprimentar minhas colegas de mesa, a doutora Arícia, diretora do Centro de Estudos, doutora Sara, procuradora e líder do Grupo de Práticas Antirracistas. E, para presidir a mesa, eu gostaria de convidar a doutora Inês Virgínia Soares, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao painel 2 do evento. O painel de hoje de tarde é Direito Humano ao Cuidado no Sistema Interamericano e a priorização das mulheres racializadas e periféricas. Eu vou presidir essa mesa, eu já falei hoje de manhã, eu sou desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tenho pesquisado esse tema dos cuidados desde a pandemia, e vou ficar muito feliz de ouvir as minhas colegas de mesa, a doutora Beatriz e a doutora Sara. A doutora Sara vai falar primeiro sobre a Política Nacional dos Cuidados e o Estatuto da Igualdade Racial. Eu tenho pesquisado esse tema e acompanhado essa recente manifestação da Corte Interamericana na opinião consultiva, e é muito interessante porque, embora a Corte Interamericana fale da questão regional, a realidade brasileira tem algumas peculiaridades, né? A questão da raça aqui no Brasil é bem marcante nesse tema dos cuidados, porque, se a gente pensar, as mulheres negras ocupam as tarefas domésticas remuneradas, em sua maioria são ocupadas pelas mulheres negras, e também no âmbito doméstico não remunerado também, né? Elas acumulam essa função. Então, quando a gente lê a opinião consultiva, e vou ouvir depois a Beatriz falando, mas a gente sente falta, a gente diz, olha, a realidade do Brasil ainda consegue ser um pouco pior, ou então a gente precisa dessa lente mesmo da raça para pensar o papel das mulheres negras na estrutura mesmo, e até na ajuda ou no papel que as mulheres negras têm para o crescimento das mulheres brancas, né? É interessante isso também. Se a gente que a classe média pode ter uma empregada, que a gente chama empregada doméstica, desde 2015 a empregada doméstica tem seus direitos, né? Infelizmente, há 10 anos só, tem seus direitos trabalhistas mais respeitados, ou pelo menos tem um espaço para que se exija que sejam respeitados, mas nós, mulheres brancas, nos beneficiamos muito, ou nós, mulheres de classe média, nos beneficiamos muito dessas mulheres que exercem essa profissão, que embora hoje tenha uma regulamentação que seja uma profissão digna e muitas vezes mais bem pagas que outras, né? Ainda há um desconforto muito grande. É muito ruim a gente pensar que a gente tem essa pessoa em casa, e por isso eu posso estar aqui hoje. Eu pude estar aqui quando meus filhos eram pequenos. Hoje eu não tenho mais filho, então é outra situação, mas é muito difícil pensar nos cuidados e defender pautas de pessoas vulneráveis quando a gente, de alguma forma, se beneficia dessa situação, né? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Sara, e quero ouvi-la sobre a Política Nacional dos Cuidados, que é uma política recente e que a gente, como pesquisador e como profissional, tem um compromisso forte para que ela dê certo, assim, sério. Então, faça a palavra. Obrigada.
Eu vou pedir licença para a mesa. Eu gosto de falar em pé quando eu estou nervosa, porque aí a gente fica andando de um lado para o outro e o nervosismo passa, né? Eu sou muito grata à PGM por tudo que a PGM me proporcionou. É uma instituição que eu amo demais, que eu me dedico profundamente. E é o nosso terceiro ano aqui de Dia da Consciência Negra. Queria agradecer a doutora Arícia, que é sempre generosíssima em promover esses eventos, em dar abertura, em priorizar, em pedir para a casa que seja priorizado para que vocês estejam aqui. Mas esse é o primeiro ano que eu falo de um lugar de muita tristeza. Eu estou nervosa porque eu estou triste também. E aí, a Arícia propôs o tema de eu falar de Estatuto da Igualdade Racial e da Política Nacional de Cuidados. É claro que vocês, como estudantes de direito, residentes, futuros desembargadores, futuros procuradores, precisam conhecer a lei. Vai ser cobrado no concurso de vocês. Cada vez mais o CNJ e as resoluções das procuradorias colocam isso nos editais, porque tem que ser cobrado. E eu vou explicar primeiro por que tem que ser cobrado. Se a gente for analisar a obra do professor José Adilson Moreira, Adilson José Moreira, a gente vai ver que existe um subsistema do direito constitucional que fala sobre direito antidiscriminatório. Esse é um subsistema de proteção de minorias. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando de uma posição político-ideológica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós temos posições político-ideológicas. O que a gente precisa fazer como operadores do direito é olhar para isso como ciência jurídica. É entender que nós temos a nossa posição, mas que, ainda assim, a Constituição ela tem parâmetros mínimos de proteção aos direitos humanos e que isso faz parte da ciência, da dogmática jurídica. Então, não é mero discurso, não é mera elucubração de um grupo que é historicamente marginalizado. É um ditame constitucional. E aí o professor vai falar que as leis antidiscriminatórias são meios de racionalização do poder estatal. E que uma sociedade se torna democrática na medida em que o sistema jurídico está comprometido com a proteção das liberdades individuais, com os direitos sociais e também com as práticas inclusivas. Ele vai dizer que a concepção democrática do Estado de Direito pressupõe uma relação estrutural entre direito e democracia. E vai trazer que as normas antidiscriminatórias surgem dentro desse contexto como manifestação e conteúdo de justiça em nome de todos os membros das comunidades políticas, em especial aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade. Então, a gente tem uma dimensão moral, a gente tem uma dimensão política e a gente tem uma dimensão jurídica das leis antidiscriminatórias, que fazem parte de um sistema de proteção. Então, se cair na prova de vocês, se um examinador de direito constitucional perguntar na prova oral do que trata o Estatuto da Igualdade Racial, você vai falar que faz parte do subsistema do direito constitucional que trata do direito antidiscriminatório. É por aí que vocês vão. E aí, já entrando no Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a Lei 12.288, de 2010. Então, pelo ano, vocês sabem qual é o governo político que instituiu essa lei. Como eu falei, todos temos ideologia. Mas como é que a gente concretiza os direitos fundamentais dos nossos cidadãos? A gente, primeiro, institucionaliza, reconhece, valida o que esses cidadãos têm a dizer, valida o que os dados mostram, valida o que a história demonstra. E aí, eu vou passar rapidamente nessa parte, que o que vocês precisam entender dessa lei são os conceitos que ela vai trazer sobre discriminação racial e étnico-racial, que, se vocês forem olhar, é um conceito muito amplo, que traz os campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro da vida pública ou privada, em relação a raça, cor, descendência, origem, étnica ou qualquer outro campo. Então, é bem ampla a forma de discriminação.
Ela vai trazer o que é desigualdade racial, ela vai trazer o que é desigualdade de gênero e raça, que, embora a gente consiga ver na nossa sociedade, existe um conceito jurídico para isso, e o examinador pode cobrar isso de vocês, o conceito jurídico de desigualdade racial. E ele vai trazer o que é a população negra, que foi uma opção dos movimentos negros que se organizaram de incluir pretos e pardos na mesma comunidade negra, porque são pessoas que sofrem os efeitos deletérios da escravidão até hoje. E aqui ele vai falar que ações afirmativas são os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. E aí eu trouxe alguns poucos artigos do Estatuto da Igualdade Racial, porque vocês vão entender por que eu vou trazer esses artigos para vocês. O primeiro deles ele fala do artigo 11, que vai falar que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, então, ainda que eu estude no Santo Agostinho, é uma determinação da lei. É obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra, contendo todos os aspectos culturais dessa população. E aqui a gente vê como é que esse estatuto está sendo seguido. 11 policiais militares entraram com metralhadoras numa escola de São Paulo no dia 18 desse mês, porque uma professora mostrou desenhos históricos, culturais, de religião de matriz africana. 11 policiais com metralhadoras numa escola infantil, porque um pai denunciou. Piora. Então, quando o Ministério Público, vocês, na condição de membros do Ministério Público que serão, quando vocês virem uma ação dessa, vocês precisam ajuizar uma ação. Vocês não podem deixar esses 11 policiais que entraram nessa escola acharem que isso é normal. E aqui, o artigo 35 do Estatuto da Igualdade Racial vai falar que o poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Se vocês tiverem a sorte, como eu tive, de estudar com a professora Arícia, Direito da Cidade, ela vai falar da cidade do possível. Ela vai falar das formas como a cidade se integra. Ela vai mostrar Paris é Paris, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Então, a gente não pode ter um ideal eurocêntrico para falar de cidade. Cada cidade tem a sua peculiaridade. Mas, ainda assim, a gente precisa de patamares mínimos de acesso dessa população. E aí a gente vai ver que está pequenininha a letra, mas 17 milhões de pessoas no Brasil vivem em favelas. E, para o IBGE classificar como favela, são lugares que normalmente têm deficiência de saneamento básico, em que as moradias têm deficiência de ventilação, em que você tem dificuldade de limpeza urbana, em que você tem dificuldade de acesso à água potável, à energia elétrica, enfim, aos serviços públicos básicos. E aí, a gente fala também da história do Jacarezinho. O Jacarezinho é a favela mais negra do Rio de Janeiro. E também, por incrível que pareça, é a favela com mais operações deflagradas na história do Rio de Janeiro. As coisas conversam entre si. Porque, quando a gente fala de racismo, a gente fala do fato de que dói na gente ver uma criança branca em situação de rua. Mas a gente normaliza ver uma criança negra em situação de rua. É a condição normal de funcionamento da sociedade. Ver pessoas negras presas, assassinadas, em situação de rua,
sem acesso à saúde, com violência obstétrica. Mulheres sofrem violência obstétrica, o que significa que a elas é negado, muitas vezes, acesso à anestesia durante o parto, porque mulheres negras aguentam dor. A gente está falando de coisas muito pequenas e muito grandes, que deveriam estar sendo erradicadas, pelo menos desde 1988. Desde 2010, existe um Estatuto de Igualdade Racial que fala de educação, de saúde, de moradia, de todos esses direitos básicos que são dados à população negra. E seria muito confortável para mim ficar aqui lendo o Estatuto da Igualdade Racial, com todos os direitos que são adquiridos. Vocês podem pegar a lei na internet e ler. E imaginar que ela é feita para uma sociedade totalmente diferente da nossa. E aí, espera aí, vou voltar. O artigo 39 vai falar de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de políticas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público. Para isso que a gente tem políticas de cota, principalmente, também, né? Embora a gente possa ver pela composição dos quadros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das procuradorias, que, embora a lei de cotas fale em 30% para a população negra, você não vê 30% de negros nos quadros desses membros, dessas carreiras de membro. E é outra coisa que a gente vai pensar em um outro momento. Mas a gente tem que ver se essa política está sendo efetiva, ou se ela está sendo só mais uma forma de fingir que estamos fazendo alguma coisa sem efetivamente fazê-lo. E aqui a gente tem um dado. Isso aqui, gente, é do dia 24/11. Então, eu não estou falando de um passado distante, estou falando de semana passada, dessa semana. A gente tem um dado assim. Eu coloquei todas as fontes embaixo, tá? Às vésperas da Marcha das Mulheres Negras, especialistas apontam disparidades no mercado de trabalho. Mulheres negras recebem 102% a menos do que mulheres brancas. Elas valem 102% a menos do que mulheres brancas? E aí, esse aqui é um estudo da PNAD, né, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e fala que a taxa de desemprego entre jovens negras chegou a 16%, que é o dobro da taxa de desemprego entre jovens brancas. E aqui a gente tem um outro dado. Esse é um pouco mais antigo, de 2022, é porque eu não achei um mais recente, falando que os rendimentos de pessoas brancas são, no geral, eu falei agora de mulheres, né, porque a gente sabe que, se a gente for pensar em interseccionalidade, Novembro Negra e Rosa, as mulheres estão na base da pirâmide social, mas, se a gente pegar na média, rendimentos de brancos são 61% maiores do que de pessoas negras. Eles valem 61% a mais. A gente não está falando aqui, gente, esses dados não são apenas uma questão de escolaridade. A gente está falando de pessoas que exercem as mesmas funções com a mesma escolaridade. E aqui o último, né? O tapa na cara, que o presidente, que se diz progressista, ignora apelos e indica branco para o STF no Dia da Consciência Negra, ignorando o Estatuto da Igualdade Racial. Ah, mas é cargo de confiança. Não tem uma mulher negra capaz de assumir uma posição no Supremo? Não tem um homem negro capaz de assumir essa posição? O Messias é tão bom assim? Eu tenho minhas dúvidas. E aí chegamos. Por que eu estou falando isso tudo? Revoltada. Porque a ciência do direito está do meu lado. O Fux, e eu vou só deixar essa entonação, porque vocês sabem o que eu quero dizer, até o Fux reconheceu o estado de coisas inconstitucional na sociedade brasileira. Ele está julgando essa DPF ontem. Ele pautou ontem. Até o Fux... É porque né, a gente sabe. A gente sabe. Ele reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional relacionado ao racismo estrutural no país, apontando que as políticas públicas voltadas à igualdade racial permanecem insuficientes e ineficazes. Ele é o relator dessa DPF, o julgamento começou ontem, continua hoje,
e, provavelmente, ela vai ser julgada parcialmente procedente, nos termos do voto do relator. Para ele, a omissão estatal perpetua desigualdades históricas, o que exige que o Executivo revise o Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que é o plano que foi elaborado pelo Poder Executivo com base no Estatuto da Igualdade Racial, e elabore um novo plano de combate ao racismo institucional, com metas e prazos definidos a ser concluído em 12 meses, e fiscalizado pelo CNJ. E aqui o ministro Flávio Dino acompanhou, né, e reforçou que o reconhecimento do racismo estrutural já integra a jurisprudência do Supremo. Então, a gente não está falando de posição política e ideológica, a gente está falando de dogmática jurídica. Independente de em quem vocês votam, em quem vocês vão votar, isso aqui é ciência. Porque se a gente tem uma Constituição que está todo mundo lendo a mesma Constituição, a gente tem um estado de coisas inconstitucionais à luz dos dados da realidade. A Constituição está sendo reiteradamente descumprida e o Estado brasileiro ignora isso solenemente. E é isso que essa DPF está demonstrando. Aqui são as medidas propostas. E aqui é só mais um fato. A gente naturalizou. Se não dói em você, independente do que eles fizeram, a pessoa já morreu por dentro. Agora a gente vai falar de política nacional de cuidados, né? A gente falou de primeiro uma lei antidiscriminatória, agora a gente vai falar de outra lei antidiscriminatória. Antidiscriminatória sob outra perspectiva, sob a perspectiva agora de gênero, de raça e de gênero, né? Mas principalmente de gênero. Existe uma interseccionalidade, porque mulheres negras costumam ser cuidadoras primárias, mas em todos os lares isso acontece. Eu hoje recebi uma história de uma colega procuradora nossa, que ocupa uma posição de muito destaque, falando que aos 13 anos, quando a mãe ficou doente, foi ela que fez mercado, que comprou remédio, enquanto o irmão estudava para o Colégio Naval. O irmão tinha 19 anos. E ela, com 13, assumiu essas tarefas durante um período após a cirurgia da mãe. Porque as mulheres são vistas como cuidadoras primordiais, por natureza, por excelência. E aí a Política Nacional de Cuidados, de 2024, reconhece esse dado, que eu vou trazer as estatísticas para cá, porque eu só falo com estatística, gente. Eu não falo coisas da minha cabeça. Se eu falasse as coisas da minha cabeça, essa palestra seria muito pior. E aí, o que acontece? Ela fala que fica instituída a Política Nacional de Cuidados, destinada a garantir o direito ao cuidado por meio da promoção da corresponsabilização social entre homens e mulheres, né? E pela provisão de cuidados consideradas as múltiplas desigualdades. E ela vai definir cuidado como trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários à sustentação e à reprodução da vida humana, da força de trabalho, da sociedade e da economia, e a garantia do bem-estar de todas as pessoas. Ou seja, se você está aqui hoje, é porque alguém te alimentou quando você era criança, alguém lavou as suas fraldas, alguém te levou para a escola, alguém cuidou de você. E quando a gente fala de cuidado, a gente lembra quem são essas pessoas. Quando a gente fala de quem cuidou de mim, cada um de vocês tem uma imagem. E talvez, muito provavelmente, essa imagem de uma mulher. E aí, considera-se trabalhadoras e trabalhadores não remunerados do cuidado, pessoas que exercem o trabalho dos cuidados dos domicílios, sem vínculo empregatício e sem obtenção de remuneração. A gente está falando aqui das donas de casa e donos de casa. E aqui a gente tem um público prioritário da Política Nacional de Cuidados, né, que são crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Enfim, são essas as pessoas que precisam de cuidado mesmo. E quais são os objetivos, né, da política? Dentre elas, eu coloquei o enfrentamento das múltiplas desigualdades estruturais no acesso ao cuidado. E a remuneração adequada
para quem faz esses trabalhos de cuidado. Aqui a gente tem a questão do Plano Nacional de Cuidados e alguns dados relevantes que eu tenho que agradecer a minha maravilhosa amiga, que hoje não está aqui, doutora Olívia, que é a rainha dos dados, que me emprestou esses dados aqui que ela já tinha utilizado em outra palestra, que são dados muito importantes. Mulheres dedicam 21 horas por semana de trabalho de cuidado não remunerado, segundo o IPEA. Mulheres são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado não remunerado. E a gente está falando de 10 trilhões de dólares, se isso fosse remunerado, no mundo. 10 trilhões de dólares. Isso dá alguns Brasis em termos de PIB. Vocês conhecem a dona Sônia? A dona Sônia é uma mulher negra que tem surdez desde a infância e que, desde os 9 anos de idade, trabalhava na casa de um desembargador de Santa Catarina. E ela foi da família fazendo os cuidados durante mais de 30 anos. Esse aqui é o público. Porque a gente fala de trabalho análogo à escravidão e a gente pensa a pessoa lá no campo. Né? A gente pensa lá no Boia Fria. A gente não pensa no nosso vizinho do Leblon, da pessoa que toma café com a gente na padaria em Ipanema, mas que tem uma empregada que trata como se fosse da família e que não sai de casa. 72 anos em situação análoga à escravidão. 72 anos. Isso aqui é de 2022. Essa aqui é de 2025. Essa mulher ficou até 79 anos em situação de escravidão doméstica. Desde os 20. 60 anos. E a gente enriquece com esse trabalho. Porque a patroa saiu para trabalhar, os filhos foram para a universidade, os netos foram para a universidade, os idosos, quando envelheceram, foram cuidados por essa mulher, enquanto estava todo mundo indo para Paris. E aqui, depois de muito ódio no coração, espero que vocês estejam partilhando, porque o ódio é um motor muito bom se bem utilizado. Eu deixo uma frase atribuída ao Gramsci, mas que eu não acho que tenha sido dele, porque eu não achei nos cadernos do cárcere, é que aqueles que buscam transformar o mundo não podem permitir que o pessimismo da razão supere o otimismo da vontade. Gente, obrigada por vocês terem ouvido atentamente. Obrigada, doutora Sara. Eu tenho esperança que essa política nacional dos cuidados reverta muitas dessas situações, né? Assim, quando a gente fala de trabalho escravo, né? Trabalho análogo ao escravo, enfim, é assustador ainda ver tantas situações de pessoas que não só em empresas trabalhando, mas em casas, né? Assim, sem uma situação regular e naturalizada, né? Porque a gente pensar aquela pessoa, ela está ali dentro daquela casa, muitas pessoas frequentam aquela casa e estão vendo aquela situação e ninguém questiona, né? Ninguém pergunta, é naturalizado, né? A invisibilidade. Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora Beatriz. A doutora Beatriz vai falar sobre as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito à igualdade racial e a autonomia do direito ao cuidado. Bom, também vou falar de pé, assim como a Sara. Queria parabenizar a Sara pela exposição brilhante. Acho que foram reflexões necessárias, né? A luta, né, é grande, a gente sabe que teve muitos avanços, mas é uma caminhada longa. Acho que sua exposição foi extremamente pontual e necessária. E foi muito bom, né, essa exposição da Sara sobre o Estatuto da Igualdade Racial e a Política Nacional de Cuidados, porque eu acho que o meu tema ele dialoga muito, na verdade, é sobre isso, mas foi a introdução ao que nós vamos falar agora. A ideia aqui
é que a gente possa analisar algumas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e como isso se conversa, né, com o direito à igualdade racial e a autonomia do direito ao cuidado, né, aplicada ao âmbito brasileiro. E aqui eu queria ressaltar um fator essencial, né, o porquê dessa submissão do Brasil, aqui como República Federativa do Brasil, Estado brasileiro, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles estão positivados na Constituição de 88, e aí muitos de vocês poderiam perguntar, mas isso por si só, né, não garante a aplicação desses direitos? Só que essa não é a verdade. A submissão do Brasil, né, do Estado brasileiro, à Corte Interamericana, ela se deu em 98. O Brasil reconheceu a necessidade de submeter a essa Corte, apesar, né, desses direitos já estarem previstos na Constituição, e não só na Constituição. A gente sabe que existem normas de eficácia limitadas que são regulamentadas também pela legislação infraconstitucional. Então, o Brasil ele tem, não só do ponto de vista constitucional, como do ponto de vista do aparato infraconstitucional, inúmeras legislações que, em tese, assegurariam tanto a parte, né, discriminatória quanto a parte do cuidado. Não obstante, a falha sistêmica da aplicação desses direitos, seja do ponto de vista social, como a Sara muito bem falou, seja do ponto de vista do poder público, e aqui o poder público, né, dos braços do poder público, seja do poder executivo ou do poder judiciário, fez com que o Brasil ele necessariamente, né, tivesse que fazer essa reflexão histórica e entender pela necessidade de submeter à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, falando um pouco, né, de forma introdutória do que seria a Corte Interamericana, é um órgão, né, é um tribunal internacional, né, com uma estrutura jurídica, e, como eu disse, desde 98, o Brasil se submete às suas decisões. E aqui nós vamos abordar duas decisões emblemáticas que envolvem casos brasileiros, e que uma em específico se refere até a um fato pretérito à submissão do Brasil à Corte Interamericana. Mas, ainda assim, a Corte julgou esse caso porque ela entendeu que, no caso específico, houve uma falha sistêmica que foi posterior a essa submissão. Ou seja, embora o fato seja pretérito, né, ao Brasil internalizar essa submissão, a falha estrutural do sistema ela foi posterior e, por isso, a Corte se deu como competente. Então, falando um pouquinho sobre a igualdade, né, e o direito ao cuidado na jurisprudência interamericana, a Corte ela afirma, em reiteradas decisões, que a igualdade racial e o cuidado, aqui do ponto de vista da interseccionalidade, são dimensões inseparáveis de uma vida digna. Então, só há autonomia e liberdade quando o Estado efetivamente reduz essas desigualdades, assegurando uma isonomia de cunho material. Então, o direito ao cuidado ele vai aparecer no sistema americano, como eu disse, com essas decisões, como parte de obrigações estatais. E aqui a Corte tem feito um trabalho não só de reconhecer, mas também de impor determinadas obrigações, né? Então, não são sentenças meramente de cunho declaratórios, mas também constitutivas no sentido de que há uma imposição, né, de medidas estruturais e estruturantes para que essas falhas sistêmicas sejam, de alguma forma, corrigidas, né? Então, obrigações estatais, né, de garantir vida digna, saúde, proteção social e igualdade. Como a gente pode ver, todos esses valores, né, e aqui do ponto de vista de valor axiológico mesmo, como direito fundamental e, portanto, direito humano, eles já estão previstos na Constituição de 88. Porém, muitas das vezes, há essa necessidade, né, há essa procura, inclusive, de determinadas minorias estigmatizadas a essa instância internacional para que esses direitos possam ser garantidos no que pese a sua positivação do ponto de vista da Constituição. Então, há o reconhecimento de que receber cuidado e poder cuidar são direitos fundamentais, e, no âmbito do cuidado, a Corte enfatiza que as desigualdades raciais e de gênero se sobrepõem de forma estrutural, afetando, sobretudo, mulheres negras, comunidades afrodescendentes, povos indígenas, cuidadores e cuidadoras em situações de pobreza. Aqui, especificamente, falando de população negra e periférica. Então, né, nesse grupo, a gente já entende que se tratam de minorias estigmatizadas. A Corte Interamericana e a relação entre cuidado e outros direitos. Quando a gente analisa determinadas decisões da Corte, principalmente decisões que envolvem casos brasileiros, a gente entende que há, sim, uma interlocução
entre uma multiplicidade de direitos. Direito à saúde, por exemplo. A falta de políticas de cuidado impacta especialmente mulheres, que sofrem mais ansiedade, depressão, doenças físicas. E aqui sempre com recorte, como bem disse a Sara, né, em termos quantitativos, de que mulheres negras, né, isso são projeções numéricas, sempre são mais afetadas, né? E cuidadores e cuidadoras têm menos acesso a serviços de saúde. Então, vejam que há uma conexão nesse ramo, né, do direito à saúde. Direito à educação. Tarefas de cuidado levam meninas ao abandono escolar. Mulheres adultas continuam excluídas de oportunidades educacionais. A educação é a chave para romper esse ciclo de desigualdade, mas, muitas das vezes, não é dado acesso a essa população. Direito ao trabalho. E aqui a gente vai falar especificamente de uma decisão que envolve o direito ao trabalho e a não discriminação no cunho do trabalho. A maior parte do trabalho de cuidado, pago ou não, é feito por mulheres periféricas. Desigualdade salarial, informalidade e barreiras à ascensão profissional. Então, no que pesa essa mulher, muitas vezes, ter a vontade, é que entra o mito da meritocracia, né? A ela não é dada essa oportunidade de ascensão profissional. E a OIT classifica cuidado como atividade essencial para a dignidade e autonomia humana. Então, essas são algumas das premissas, né, dessas decisões da Corte Interamericana, que vem envolvendo esses ramos do direito, sempre ligado tanto à desigualdade racial quanto ao direito ao cuidado. Invisibilidade do cuidado da mulher e vulnerabilidade como regra, né? As atividades de cuidado, elas tendem a ser invisíveis do campo de vista social, né? Uma vez que você mantém a ideia ali de que o lar é responsabilidade privada, né? Então, a política de cuidados ela vem muito nesse sentido. Com base nessa premissa, você cria a ilusão de que algumas pessoas são autônomas e que dependem de redes de cuidados que não são reconhecidas. A entrada de mulheres no mercado não foi acompanhada dessa redistribuição de cuidado, mais uma vez, fazendo sempre esse recorte de que isso afeta mais a população negra e periférica. A autonomia, né, como é entendida hoje, essa autonomia como direito fundamental de primeira dimensão, né, ela é insuficiente e ilusória. Isso tem sido reconhecido em diversas decisões da Corte, em decisões e manifestações. Conciliar o direito ao cuidado com a política de igualdade racial significa reconhecer que o cuidado no Brasil é profundamente marcado por desigualdades raciais. Então, o que isso quer dizer? É que não dá para você falar de cuidado sem ter esse cunho, né, da igualdade do ponto de vista racial, né? São dois temas que caminham necessariamente juntos. Que qualquer política séria de cuidado precisa enfrentar essas desigualdades estruturais e sistêmicas. Coloquei aqui alguns passos para o reconhecimento. Reconhecer que o cuidado é racializado, que é o que a Corte Interamericana já vem fazendo. Distribuir o cuidado de forma democrática a partir de políticas públicas, creches, escolas, e fomentar que essa população, aqui principalmente negra e periférica, possa ter esse acesso. Valorizar quem cuida, especialmente trabalhadoras negras, e promover corresponsabilidade do Estado e familiar. E aqui a gente já entra na primeira decisão que eu queria analisar com vocês, da Corte Interamericana, que envolve direito, cuidado e minorias. Eu trouxe aqui uma decisão que fala especificamente sobre a questão racial e uma que envolve o direito ao cuidado no âmbito dos povos indígenas. Essa primeira decisão ela data de 2018, ela foi publicada em 2018, mas envolve um caso muito antigo. E trata-se da decisão, né, do conflito entre o povo indígena Chucuru versus Brasil. O povo Chucuru é uma comunidade indígena tradicional da região da Serra do Orurubá, município de Pesqueira, de Pernambuco. Esse conflito é um conflito eminentemente territorial, iniciou-se formalmente em 89, então vejam, antes da submissão, né, do Brasil ali às decisões da Corte, quando começou o processo de identificação e delimitação das terras pela FUNAI. Apesar de estudos confirmarem a tradicionalidade da ocupação indígena, e esses estudos se deram no âmbito dessa demarcação, o processo foi marcado por omissões, lentidão administrativa, intensa resistência, né, dos ocupantes que eram não indígenas e também por muito sangue.
Foi um período ali onde muitos dos membros, né, do povo indígena Chucuru, eles foram, inclusive, assassinados. Somente em 30 de abril de 2001, após mais de uma década, o presidente da República, então, ele assinou um decreto de homologação do território Chucuru. Em seguida, em 2005, houve o registro da terra no cartório, né, que foi confirmado após uma nova disputa judicial, movida por um proprietário rural que contestava a validade do título. E mesmo com a homologação e registro, o Estado brasileiro não concluiu a desintrusão, ou seja, não retirou todos os ocupantes não indígenas daquele território, o que impediu a plena posse do território pelo povo. E durante o período de disputa territorial, né, o povo Chucuru viveu sob forte clima de tensão e insegurança. Lideranças indígenas foram perseguidas e atacadas. Coloquei aqui um único caso, mas isso aconteceu de forma recorrente. Isso, inclusive, está no bojo da decisão. Há uma parte explícita da decisão onde se reconhece que povos indígenas foram perseguidos e assassinados. Mais um caso que foi muito emblemático, porque se tratava de um cacique que liderava, né, esse pleito, Chicão Chucuru. Ele era grande defensor da demarcação, ele foi assassinado, e, na época, o crime teve um forte impacto na comunidade, né? A ideia aqui era que você de quem, né, estava operacionalizando esse tipo de crime, de conduta, era a ideia realmente de amedrontar, de poder promover o medo de que essa comunidade ela parasse ali, né, de insistir na demarcação daquela terra. E o caso foi levado para a Comissão Interamericana, mediante petição, alegando-se que o Estado brasileiro havia violado vários direitos humanos fundamentais da comunidade, né? E aí alguém pode perguntar, mas, no fim, não houve a demarcação? Houve a demarcação, mas o que se entendeu, né, e aqui não só da comunidade indígena, mas de vários atuantes, né, porque essa atuação ela não foi única da comunidade, ela se deu ali com órgãos associados que promoviam também a defesa dos povos originários. Embora o Estado tenha reconhecido, né, a demarcação, foi um processo moroso, um processo lento e um processo ineficaz também, porque houve morte, houve perseguição e, no fim das contas, a terra não foi desocupada, né, de forma ali a contemplar somente a população indígena. Então, alegou-se que o Estado brasileiro havia violado vários direitos humanos fundamentais da comunidade. Alegou-se violência estrutural, ameaça e insegurança permanente. A Corte Interamericana concluiu que o Estado brasileiro é internacionalmente responsável por violações graves de direitos humanos contra o povo indígena Chucuru, especialmente em razão da demora injustificada, das omissões e da ineficácia estatal em garantir a posse plena e pacífica do território tradicional. Então, essa decisão ela data de 5 de fevereiro de 2018 e ficou reconhecido e determinado o seguinte, né, que o Estado brasileiro garantisse de forma definitiva a posse plena do território Chucuru, realizasse a desintrusão completa dos ocupantes não indígenas, pagasse indenização por danos materiais e imateriais à comunidade, adotasse medidas administrativas, legislativas e estruturais para evitar novas violações, apresentasse relatórios periódicos comprovando o cumprimento, ou seja, ainda tem esse mecanismo ali de acompanhamento da Corte Interamericana, criasse mecanismo para tornar os processos de demarcação mais eficazes e céleres, ou seja, uma medida aqui para o futuro. E a decisão aqui, né, vai dialogar diretamente com o direito humano ao cuidado, né, ainda que ele não utilize, né, a decisão ela não utiliza expressamente direito ao cuidado, mas, ao fim e ao cabo, é a aplicação do direito ao cuidado, a manifestação do direito ao cuidado. O vínculo ele vai aparecer de maneira estrutural, implícita e substancial, pelas dimensões do cuidado como proteção, atenção, responsabilidade coletiva e a garantia, né, de uma condição de vida digna. Vou passar para o próximo caso, que só faltam 5 minutos, acabaram de avisar. E o segundo e último caso, né, que foi julgado pela Corte Interamericana, foi um caso cuja publicação foi recente, envolve 2 mulheres negras e periféricas, dos Santos Nascimento Ferreira Gomes versus Brasil, aqui mais uma vez Estado brasileiro. E o julgamento ocorreu, né, a publicação da decisão ocorreu em fevereiro de 2025.
A Neuza dos Santos Nascimento e a Gisela Ana Ferreira Gomes, mais uma vez 2 mulheres negras, aqui é importante falar com formação técnica em ensino superior, candidataram-se, né, em 26 de março de 98 a uma vaga de pesquisadora numa empresa de seguros médicos em São Paulo. Aqui, 26 de março de 98, também é anterior à submissão do Brasil, embora tenha sido 98 também, mas ainda assim a Corte se julgou competente porque a falha estrutural foi depois. Apesar de qualificadas, foram informadas da indisponibilidade da vaga e da impossibilidade de participarem do processo de admissão. Na verdade, o que foi dito a elas duas é que aquela vaga não existiria, né? Essa vaga não existe e vocês não podem sequer se candidatar. Coincidentemente, no mesmo dia, uma mulher branca, com a mesma formação técnica, saiu daquela empresa com a carteira assinada para aquela mesma vaga. Então, o perfil da mulher branca que foi contratada era um perfil muito similar, a formação também. E para as 2 mulheres negras que haviam se candidatado anteriormente, foi dito que aquela vaga não existia. Já para a mulher branca, ela não só foi contratada, ela não só fez o processo seletivo, como saiu dali com a carteira assinada. Quando as 2 vítimas tomaram conhecimento, elas registraram um boletim de ocorrência de forma imediata, então não houve demora, né, informar o poder público da ocorrência dessa discriminação, e iniciaram um procedimento para discriminar o ato, né, pela flagrante discriminação na admissão. Depois dessa denúncia, mais ou menos 4 meses depois, houve a apresentação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, né, de uma denúncia formal, né, por discriminação racial. Não obstante, essa denúncia ela só se deu no âmbito criminal. Não houve nenhuma iniciativa do ponto de vista, né, de ressarcimento às vítimas no âmbito civil. Esse foi o primeiro ponto, inclusive, né, onde foi debatido no âmbito da Corte Interamericana. E, no bojo desse processo, a sentença de primeira instância absolveu o acusado, em 1999, alegando insuficiência de provas, né? E o caso em tela meio, né, impossível você falar em insuficiência de prova quando você tem algo tão flagrante, né? Aqui não há nem uma discriminação velada, né? Uma discriminação flagrante. As vítimas recorreram. Então, vejam que houve uma postura ali muito atuante dessas vítimas que também estavam amparadas por determinadas organizações, né, que promovem a igualdade racial. E apenas em agosto de 2004, a 5ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença condenando o réu, mas vejam, a Câmara reconheceu a prescrição do crime, porque o fato ocorreu em 98. Porém, a Constituição diz que racismo é imprescritível. E houve oposição de embargos pelo Ministério Público, né, já que racismo é considerado imprescritível pela Carta de 88. Em setembro de 2005, a declaração da prescrição foi suspensa e a condenação em regime semiaberto foi estabelecido. É importante aqui falar que a 5ª Câmara ela condenou o acusado a 2 anos em regime semiaberto. Em 2005, a declaração da prescrição foi suspensa e a condenação em regime semiaberto foi restabelecida. Acontece que, tanto do ponto de vista, né, da aplicação da pena, né, como da morosidade do processo judicial, o acusado ele continua a recorrer. Em 2007, ingressou com uma ação de revisão criminal, alegando que sua conduta omissiva não teria sido determinante para a discriminação. O que ele alegou aqui nessa revisão criminal foi que, na verdade, ele não poderia ter sido imputado um ato antidiscriminatório, uma vez que ele estava apenas cumprindo diretrizes e orientações da empresa. Então, ele não poderia responder por isso sozinho. Em julho de 2009, o pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que reverteu a condenação e proferiu decisão absolutória por insuficiência de provas. Assim, após mais uma década de tramitação judicial, foram 11 anos de tramitação judicial, o Estado brasileiro, né, ele mostrou-se incapaz de garantir uma resposta mínima e eficaz às vítimas. O réu foi absolvido em todas as instâncias, com exceção da instância que condenou, mas declarou a prescrição de um crime que constitucionalmente é imprescritível. As vítimas inconformadas
recorreram, né, primeiramente, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, peticionaram, né, com apoio de entidades do movimento negro e organizações de direitos humanos, e suscitaram o seguinte: discriminação racial direta no processo de contratação, racismo institucional nas investigações e no judiciário, duração excessiva do processo e revitimização pelo sistema de justiça. A comissão deliberou sobre isso em 3 etapas, aceitou a petição, né, entendeu que o caso apresentava grandes indícios de violação aos direitos e que o sistema judicial brasileiro ele realmente foi falho. Houve uma falha estrutural ali. E impôs, né, determinadas medidas ao Brasil. No relatório final, ficou declarado o seguinte, que o Brasil violou igualdade e não discriminação, garantias judiciais, proteção judicial e direito ao trabalho sem discriminação. Como o Brasil não cumpriu adequadamente as recomendações, a comissão exerceu sua prerrogativa e remeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2022. E a Corte julgou o caso, o julgamento se deu em 2024 e a publicação, como eu disse, foi em fevereiro de 2025. E declarou o Brasil responsável internacionalmente por falha estrutural, falha na proteção contra a discriminação racial, racismo institucional, ausência de adequada investigação, violação de prazo razoável, violação do direito ao trabalho sem discriminação. Determinou reparação às vítimas, protocolos judiciais com perspectiva racial, formação de magistrados e autoridades e políticas públicas estruturais. Essas foram todas as medidas que essa decisão de 2025 impôs. Então, a omissão estrutural do sistema judiciário interno exterioriza a própria inconsistência na promoção da igualdade racial e da isonomia material, como a gente já viu. Então, no que pese termos todo esse amparato, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista judiciário, muitas das vezes nós precisamos desses mecanismos, né, uma vez que a parte recorra, de decisões como as decisões da Corte Interamericana. Então, a Corte Interamericana cumpre um papel essencial como instância de correção de falhas sistêmicas e estruturais que, muitas das vezes, não vai partir do poder público brasileiro. Então, desde 10 de dezembro de 98, quando o Estado brasileiro reconheceu formalmente a competência contenciosa da Corte, suas decisões tornam-se vinculativas e obrigatórias, né, vinculando o país às observâncias dos padrões regionais de justiça, igualdade e não discriminação. Era isso. Acho que essas 2 decisões são muito emblemáticas e deixam, né, de forma pormenorizada como o direito ao cuidado e a política de igualdade racial conversam e de como essa aplicação pela Corte Interamericana é importante, tendo em vista as falhas estruturais do poder público brasileiro. Boa tarde. Obrigada, doutora Beatriz, parabéns pela palestra. Eu vou destacar também que a Corte teve a decisão recente, emitiu a opinião consultiva 31 de 2025, que foi uma provocação da Argentina, especificamente sobre o direito dos cuidados. E eu acho que com essa jurisprudência que a senhora traz, reforça o que a Corte vem e diz depois sobre inter-relação entre todos os direitos. O cuidado está presente em todos os direitos e o cuidado e a vida digna é um dos pontos principais que é colocado, sendo que eu fiquei pensando, e aí coloco até para o público, porque a gente não tem muito tempo para debater, né? Me chamou a atenção a senhora trazer esse caso dos indígenas, né? Porque a gente tem pensado muito nos cuidados numa perspectiva mais individual e mais intrafamiliar, ou mais assim, o que é pensar no cuidado no coletivo, né? E é importante, né, pensar no cuidado e para além da questão da saúde e do trabalho, porque quando a gente fala de cuidados, a gente está falando muito dessas 2 frentes, né, de cuidar, de ser cuidado, das políticas de saúde, e aí a senhora traz essa questão dos povos indígenas. Então, qual cuidado, né, que tem que ter com esses povos indígenas? A gente vai, de novo, com essas políticas de saúde e de educação, e o território, talvez, cuidar, e aí não é cuidado, ou seria cuidado garantir o território, né? Eu fiquei, assim, pensando nisso, e
E pensando assim, quem vai dizer quais são as demandas de cuidado deles, né? E tem que ser eles mesmos, né? Tem que ser os povos indígenas mesmo, né? Mas é interessante pensar no cuidado nessa perspectiva que eu não tinha pensado. Obrigada, doutora Inês. Acho que é uma ponderação excelente. E eu até ressalto isso, que nessa decisão do povo Chucuru, por exemplo, não há uma menção expressa ao direito ao cuidado. Exatamente. Foi a decisão da data de 2018. Mas eu acho que nessa compreensão do direito ao cuidado como direito fundamental, essa percepção, essa reflexão do ponto de vista dos direitos humanos, eu acho que essa falha estrutural, né, essa ausência de olhar, inclusive, do que é necessário para aquele povo e para efetivar a correlação entre direito à saúde, ao trabalho, a uma vida digna, eu acho que isso conversa e dialoga com esse direito ao cuidado nessa vertente realmente. Eu acho que o que a senhora colocou sobre essa dimensão talvez coletiva do direito ao cuidado, eu acho que é uma saída, né? E para uma... Pois é, porque a gente está começando a conhecer essa política nacional de cuidados e dialoga muito com o que a Sara também coloca, quando ela traz essa foto daqueles corpos ali, desse último massacre que teve aqui no Rio de Janeiro. E tem muitas mães ali, as cuidadoras, elas estão procurando identificar quem são os seus filhos, as pessoas que elas cuidam, né? Ali você tem, e aí a gente pode vincular cuidado e segurança pública, assim, o que é o cuidado, porque a gente está muito no cuidado, nessa questão do autocuidado, de se cuidar. Eu me lembro que quando a gente foi escrever o texto, não era Arícia, a gente falava Arícia, dizia, eu não quero falar da mulher de classe média que cuida dos filhos junto com a babá, não quero. Então, assim, a gente foge, quando a gente está falando de cuidados, a gente está falando dessa dimensão, que vem uma dimensão feminina, vem uma dimensão da dona de casa, mas aí vocês duas trazem uma dimensão que talvez seja muito mais importante. Que é da maior vulnerabilidade, daquela mulher que está numa situação de maior vulnerabilidade, que, de mas certa elas forma... estão trazendo um coletivo também, né? E essa interseção de raça e de cuidado mostra que são as que vão ser, de certa forma, ter uma certa prioridade no desenho da política pública. Acho que é por aí que também eu queria chegar. Mas você não precisa de uma política também só individual, assim, só visando... Política pública, do ponto de vista coletivo. Do coletivo mesmo. Se você pensar na segurança pública, você pode atender o direito ao cuidado, né? Por exemplo, de manhã nós vimos a questão vamos ver agora, né, da pessoa em situação de rua, e você chegou a falar da mulher grávida em situação de rua. Nós vamos ver o programa da saúde em relação a essa questão. Né? São mulheres que estão numa situação mais frágil do que as demais. Eu poderia trazer aqui 1000 dados, mas não vai dar tempo de mencionar todos. Eu vou mencionar só 2, tá? Por um levantamento do IBGE, são 92% dos empregados domésticos são mulheres. Desses 92%, 63% são mulheres, 63% são mulheres negras. Aqui na Procuradoria, nós temos quantos procuradores? 139 procuradores e 5 negros. Então, assim, são 2 exemplos bem eloquentes de que, muitas vezes, aquele trabalho que, com todos os direitos fundamentais que as empregadas domésticas passaram a ter depois da emenda constitucional, elas continuam sendo empregadas, trabalhadoras de uma segunda classe, porque não fazem jus a todos. Inclusive, também perdemos o fomento a que elas sejam formalizadas. Né? Então, tem uma série de dados aqui a respeito disso. E os concursos públicos? Por que as portas estão abertas? 30% de cota para os homens, para os negros, não estou falando de cota feminina, para os negros e não entram. Eu tenho essa resposta. Não, eu também tenho. Mas vamos com a tua, que é mais legítima. Vai. Vai que é tua. E outra coisa que eu ia falar, gente, mais do que estatuto, etc., para mim é um bloco de constitucionalidade. A gente já tem tanto tratado internacional que preconiza também a não discriminação, que muito mais do que lei infraconstitucional, direito fundamental, já está no bloco de constitucionalidade a não discriminação. Então,
Já no nosso evento das escolas de direito municipal, né, o nosso querido aqui, membro da... Ainda está? Não, na APRORI, mas era. Na época o Fábio era. Quando a gente fez a reunião das escolas, né, Fábio? Que a pergunta era para a nossa, então, presidente nacional dos procuradores, da Associação Nacional dos Procuradores, que eu falei para vocês de manhã, municipais, uma liderança negra, uma mulher negra na liderança, como a gente queria para o Supremo. Né? A questão de gênero e a questão de raça tem que ser tratada nas instituições. Isso é discricionário ou obrigatório? Arícia, eu estava aceitando uma mulher branca no Supremo, porque só sobrou a Carmen. Eu estava aceitando qualquer minoria. Eu queria parabenizar a doutora Inês pela pontuação sobre cuidado e o coletivo, o cuidado e o que a gente pode fazer, por exemplo, em segurança pública. E vou dar a resposta. Então, queria parabenizar a sua pontuação, que eu achei pertinente no máximo. E a minha resposta é muito simples, né? A gente tem os dados ali do tempo que se gasta com trabalho doméstico, com o tempo que se gasta. Se a gente for ver o tempo de transporte, de deslocamento da população negra, o acesso ao ensino jurídico de qualidade. E em relação a esse último ponto do acesso ao ensino jurídico de qualidade, eu vou puxar a sardinha para a PGM Rio e a minha sardinha também. Sim, senhora. Para a PGM Rio, a gente sempre disponibiliza os conteúdos no YouTube, né? E muitas vezes os debates que tem aqui são justamente as coisas que acabam caindo nas nossas provas. Não só de questões raciais, mas a gente disponibiliza tudo, de Congresso Germânico Brasileiro, Congresso Franco Brasileiro. A gente tenta disseminar o conhecimento o máximo que dá. E a AGU tem um projeto Esperança Garcia, que eu faço parte, em que a gente dá aulas completas, gratuitas, para a população negra, quilombola, periférica. É aberto um edital todo ano. Algumas pessoas... São 2.000 bolsas de R$3.000 que são distribuídas mensalmente. Então, assim, a gente doa o nosso tempo, a AGU dá dinheiro que vem do fundo de honorários, e aí a gente consegue financiar o acesso dessas pessoas aos cargos que a gente gostaria que elas ocupassem. E eu pedindo projetos para o Nedri. Né? Vamos implementar mais um projeto. Eu listei aqui uns 30 projetos que nós já desenvolvemos, mas tudo bem. O importante é que a gente está seguindo. Temos a cartilha da igualdade racial, temos vários outros projetos desenvolvidos. Vocês estão de parabéns, vocês me orgulham demais, meninas. Obrigada. Tá? Demais. Vou abrir para a plateia, quem quer fazer uma pergunta, ou então a gente faz um bloco de 2 perguntas, 3 seguidos para encerrar. Ninguém? Então, eu vou chamar a outra mesa. Agradeço a participação das queridas Beatriz, Sara e Arícia. E vou chamar agora a outra mesa. Eu acho que tem outro. Agora já tem. Vou chamar a Ana Paula para me substituir aqui na mesa. Está aqui já. Vou passar a bola aqui para a Ana Paula. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco, firmes. Eu sou a Ana Paula, eu sou analista de procuradoria dessa casa. E eu estou muito grata pela doutora Arícia ter me convidado, após a indicação da doutora Beatriz, para poder participar aqui. Esse tema é muito sensível, da pessoa em situação de rua. Eu até gostaria de falar um pouquinho, mas nós temos 2 palestrantes excelentes que eu vou passar para elas, porque o tempinho a gente está um pouquinho atrasado. Então, eu vou chamar para compor a nossa banca a doutora juíza Luciana Ortiz. Obrigada, doutora. E também a doutora Mônica Dias, que é da Secretaria Municipal de Saúde. E ela vai nos falar sobre os territórios sociais e consultórios de rua. E depois a doutora vai falar sobre a arquitetura hostil, um tema super quente para os nossos residentes que vão fazer a próxima prova de procurador. Então, fiquem atentos.
Bem, boa tarde a todas as pessoas. É uma alegria enorme estar aqui presente. Vejo aqui também a Tereza, né? Prazer, Tereza, em revê-la. Gostaria de cumprimentar a mesa, Ana Paula e a Mônica. É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse espaço. E agradecer demais a Alícia pelo convite. É uma honra enorme estar aqui, podendo falar de um assunto que vocês sabem que é muito caro para mim, né? A organização aqui é impecável. Eu que sou terrível, num mês terrível, olha, e ainda por cima passei o pendrive errado, e o meu prazo era de 2 dias atrás, né? E eu chego aqui na hora e passo errado, mas não é culpa deles, é culpa minha mesmo. Bem, eu vou falar aqui desse tema lindo, que, na verdade, ele foi trazido, costurado, e eu achei tão lindo pela Alícia, né? Nós escrevemos, acho que 2 anos atrás, um artigo, eu, Alícia e Inês, sobre essa temática da arquitetura hostil. Eu trabalho com a política judiciária de atenção a pessoas em situação de rua do Poder Judiciário desde 2021. Coordenei o grupo de trabalho que construiu a Resolução 425 de 2021 do CNJ e coordeno desde então, continuo coordenando lá no Conselho Nacional de Justiça essa difícil política complexa que tem todas as interseccionalidades possíveis, mas eu trabalho com essa temática desde 2010, em São Paulo, com um fluxo permanente de atendimento às pessoas em situação de rua. Fazíamos mutirões na Cracolândia, junto com o Ministério Público Federal. Então, é uma temática que me é muito cara. Ela ocupa hoje 50% dos meus dias, finais de semana, feriados e férias. E esse é um tema extremamente relevante, porque nós estamos numa curva ascendente de número de pessoas em situação de rua no Brasil. Nós saímos de um quadro, em 2014, de 20 mil pessoas, e nós chegamos aí nesse número astronômico de 360 mil, considerando o CAD único, sem considerar uma população que não possui o CAD único, porque não conseguem ter efetivamente acesso por diversos fatores. E na pandemia, eu trago aqui uma imagem da pandemia, nós tivemos uma visibilidade dessa população, porque para nós as ruas estavam assim, nós estávamos nas nossas casas, aqui é São Paulo, aquela outra primeira foto é mais bonita, porque é o Rio de Janeiro, mas aqui a Paulista também vazia, e, ao mesmo tempo, uma cidade que começa a incomodar, porque a população em situação de rua ficou absolutamente visível, né? Então, o que antes enxergávamos de longe, embaixo da ponte, né, de algum viaduto, nós passamos a enxergá-las, e cada vez num número maior, né? Então, é uma cidade que passa a nos incomodar, né? Então, é normal a gente ter uma frase de que tem uma pessoa morando na frente da minha casa, sujando e incomodando. Então, realmente, com a pandemia, além de nós aumentarmos o número de pessoas em situação de rua, ela passa a aparecer e ela passa a ser um problema muito maior. E, com isso, já existia, né, toda uma arquitetura na cidade hostil, uma cidade de expulsão de pessoas que não têm para onde ir. E aí a gente começa a ter, embaixo de viadutos, nas escadas, em bancos, a gente começa a ter uma arquitetura para expulsar e tirar essas pessoas da nossa visão, né? Então, eu coloco essa foto do padre Júlio Lancelotti porque foi bastante visível, ou apareceu muito, a atitude dele de quebrar as pedras numa localidade onde muitas pessoas estavam dormindo, embaixo do viaduto, que é um lugar minimamente
abrigo, né? Um abrigo que, pelo menos a chuva, pelo menos o sol, a pessoa conseguiria ali manter, e mantém as suas barracas, os seus últimos pertences, a sua família, né? Então, a gente tem essa situação bastante triste das nossas cidades, né? Que é da arquitetura hostil. Mas, quando a gente fala na arquitetura, a gente vai ter umas outras nuances que eu vou estar trazendo aqui, né? Primeiro, a limpeza urbana. A limpeza urbana, ela é desumanizada. Ela recolhe os pertences das pessoas em situação de rua. Ela recolhe e leva toda a documentação civil. Nós já fizemos mutirão em São Paulo com 3.000 pessoas dia na praça, com um trabalho gigante de 3, 4 dias emitindo documentação para a população e, na sequência, a limpeza urbana levar toda essa documentação embora, porque as pessoas em situação de rua não têm um local de guarda. E, infelizmente, o nosso sistema nacional ainda é imperial de emissão de documentação civil. Então, as pessoas precisam tirar diversas vezes a certidão de nascimento, pagar por elas, e não só isso, ela precisa desse documento impresso, se ela quiser tirar toda a sequência da cadeia documental. Então, efetivamente uma atuação de expulsão dessas pessoas amparada no pensamento da nossa sociedade, de que são pessoas que realmente merecem o que estão passando porque elas não gostam de trabalhar, amparadas por nós, né? Inclusive no voto. Então, a gente precisa refletir o que fazer com essas pessoas. Infelizmente, dentro dessa perspectiva de arquitetura hostil, de cuidado, e, bom, então, o que faremos com elas? A nossa solução tem sido mandá-las para comunidades terapêuticas, ou seja, mandar essas pessoas para guetos, comunidades terapêuticas, abrigos, né? Então, essa é a nossa solução. Por quê? Porque aí eu tenho uma política de controle. O que eu quero é, numa perspectiva sem empatia, impedir que essas pessoas tenham liberdade de escolha. O que eu quero é ter uma política de controle da hora que essa pessoa chega, o que ela vai comer, a sopa de todo dia, o horário que ela vai assistir televisão, o horário que ela vai dormir, o horário que ela vai acordar, e, se for abrigo, no dia seguinte ela tem que sair do abrigo. Então, é uma política que eu não estou vendo o futuro emancipatório dessa pessoa, eu não estou cuidando dessa pessoa para que ela consiga reorganizar a sua vida, porque são pessoas que têm histórias, têm talentos e que passaram por adversidades, e são questões multifatoriais, e elas não conseguem ter políticas públicas emancipatórias. E aqui eu trago a perspectiva de Michel Foucault, que já nos chamava a atenção para essa tendência das nossas políticas públicas de controlar corpos dóceis e úteis, custe o que custar, inclusive com bastante requinte de violência e crueldade com essas pessoas. Nós temos, pelo país, expulsão das pessoas das cidades, dos espaços públicos, impedindo as pessoas de entrarem nas cidades. Recebemos relatos diários do movimento social, das organizações sociais, que nos encaminham para o CNJ, cenas de violência inimagináveis com essas pessoas, né? Então, o que nós temos é essa tentativa mesmo de se ter uma microfísica do poder. E eu trago isso à reflexão porque nós precisamos repensar e reposicionar o nosso pensamento em relação às pessoas em situação de rua. Estigmas que foram criados desde que nós nascemos, de fugir do homem do saco, né? De nós reposicionarmos
essa realidade de pessoas que já não tiveram as suas camadas de violação com as ausências de direitos fundamentais ao longo da vida, desde o nascimento e muito mais historicamente. As ruas mostram para nós que nós temos ali um fator histórico onde a população negra ela acaba hoje chegando a essa condição, mas que é uma condição que, historicamente, nós podemos visibilizar desde a abolição da escravatura, quando essa mão de obra qualificada não foi aproveitada e foi substituída pela de imigrantes, e essas pessoas foram mandadas para cidades sem residências adequadas, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, e sobreviveram e se reergueram nessas condições, e, diante da fragilidade, da ausência de políticas de moradia, de saúde, de educação, na primeira questão multifatorial, seja rompimento de vínculos familiares, seja algum problema de saúde mental, seja por conta de se assumir dentro da sua condição de LGBTQIA+, e as famílias não aceitarem, seja por conta de violência doméstica, que a mulher não tem para onde ir e ela vai para as ruas, enfim, seja que uma criança ou um adolescente vítima de violência dentro do lar e ela vai para as ruas. É multifatorial, né? Seja porque ela tem uma deficiência e não consegue trabalhar e não tem reconhecido essa condição pelo próprio Estado. Então, seja a ausência de moradia, a fragilidade das nossas residências e a ausência de políticas de moradia acessível, né, adequadas e acessíveis, isso tudo leva para essa condição. E isso conversa muito com a questão das mulheres, porque as mulheres, em particular, embora o número seja muito menor, então nós temos, no Brasil, 70% das pessoas em situação de rua são negras, em algumas localidades chega a 90%, como Acre, Bahia, 80%. Embora as mulheres sejam em menor número, 80%, na ordem de 80%, são homens. Com a pandemia, houve um aumento de número de mulheres em situação de rua. É de uma violência extrema. As mulheres em situação de rua, elas são estupradas diariamente. Elas são subjugadas a um homem para não ser, ficar numa condição de fragilidade e ser estupradas para os outros homens. Elas evacuam e não tomam banho para não serem atrativas. Então, é uma situação de extrema exposição e fragilidade e violência inimaginável. Então, essa política em relação às mulheres, ela traz fundamentalmente um olhar muito especial, sobretudo porque essa mulher, enquanto Inês trazia aqui o artigo escrito com a Alice, é uma questão que a gente tem trabalhado há alguns anos lá no CNJ e fizemos um protocolo. A mulher na condição de mãe, né, ela tendo que demonstrar e provar que ela tem capacidade de cuidar do seu filho, se ela tiver alternativas sociais para isso, e fluxos afiançados e praticados por juízes, promotores, advogados e assistentes sociais de retirada dos bebês assim que essa mãe chega para ter o filho na maternidade. Inclusive, com o absurdo de não se registrar o nome dessa mãe para futuramente ela fazer a defesa da sua maternidade e essa criança não ser levada para adoção. Ou seja, um direito básico, fundamental, da mãe e da criança, de saber quem é a mãe biológica. Muitas mães elas não vão para hospitais com receio de que seus bebês sejam retirados. Então, é uma situação extremamente dramática,
quando você não dá alternativas para essa mãe. Você controla, então, esse corpo e você se acha no direito de retirar um bebê sem que essa mãe sinta esse coração, sem que essa mãe possa ter exercido o seu direito de amor e de afeto com essa criança, sem ter o direito de escolha. Então, o que nós temos nesses espaços é absolutamente tentativas de organização do espaço, controle do tempo, vigilância constante, padronização de comportamentos, afastando qualquer possibilidade das pessoas se reorganizarem na vida. Quando a gente foi fazer a Resolução 425, nós fizemos todo um processo de empatia e um rapaz nos falou, olha, doutora, eu consegui voltar a estudar, só que eu estou com um problema. Depois de 6 meses que eu estou num abrigo, a gente é obrigado a sair dele para não criar raízes. Ou seja, é para essa pessoa não se reorganizar, né? Porque eu não imaginava isso, viu, Alícia? Na época, eu fiquei escandalizada. Quer dizer, a pessoa começa a se reorganizar e teve que ter um encaminhamento pela defensoria para esse rapaz não ser retirado do abrigo. E tem 1000 histórias, mas eu tenho aqui um tempo, já a plaquinha já apareceu ali no final. Então, é uma pauta muito complexa, nós temos muitas coisas. Quando saiu semana passada, nós temos um relatório do MPF de 2024, mas do MPT de 2025, em relação às comunidades terapêuticas, que é a solução, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministério dos Direitos Humanos ele adota uma postura de tratamento ambulatorial, mas, infelizmente, a gente tem essa defesa de que a solução é colocar todo mundo em comunidade terapêutica em condições de violação de direitos humanos, de estruturas ruins, de exploração do trabalho, entre outras tantas violências. Os abrigos eles são de péssimas condições, eu já falei aqui um pouco dele. O que se quer é que essas pessoas continuem a depender dessa condição. Então, você não pensa num programa enquanto liberdade, enquanto emancipação, enquanto reconstrução da vida. O que se quer é continuar controlando. E os abrigos têm péssimas condições estruturais, tem violência. A violência é uma das questões que mais são uma das questões mais apontadas como de dificuldade para permanecer nos abrigos, entre outras coisas. O que a gente traz aqui, eu não sei se caberia, talvez, essa junção, mas eu quis chamar a atenção para o cuidado que o Estado tem, eu adorei aparecer isso aqui antes, nas suas políticas públicas, de que essas políticas públicas elas sejam emancipatórias, Ou seja, nós vamos reconstruir essas histórias, porque são pessoas que têm histórias, e nós, pelo Brasil todo, eu viajo o Brasil todo, atendendo essa população em mutirões e outras ações, em audiências públicas. São pessoas com histórias incríveis, que tiveram a sua vida reorganizada e que têm plenas condições de reconstruir o seu futuro. Não dá para falar nessas políticas se eu não pensar em tirar essa pessoa da rua, dando, em primeiro lugar, moradia. Então, se nós estamos falando aqui da questão da arquitetura, vamos falar da cidade, vamos falar dos espaços e vamos falar da moradia. O primeiro lugar você tem que tirar a pessoa da rua. Como que você faz um tratamento com a pessoa na rua? Como que a pessoa começa a frequentar uma escola na rua? Então, é a primeira coisa, saúde é ambulatorial. O Conselho Nacional de Justiça já se posicionou. Nós temos uma resolução e uma política nesse sentido de que a saúde mental, a política é antimanicomial e não trancanfiar pessoas, esperanças de um futuro
com liberdade dentro de uma comunidade, dentro de guetos, né? Que então, não, eu vou fazer a vila, não sei qual, para colocar as pessoas e ali eu continuo controlando, né? Continuo controlando essa pessoa sem um cuidado, né? Um cuidado de oferecer efetivamente as possibilidades de futuro. É essencial, e a gente tem trabalhado muito isso, não é porque é uma pessoa em situação de rua que ela perdeu a autonomia dela de escolhas, de liberdade. Então, é fundamental que essas pessoas sejam ouvidas do que elas querem para o seu futuro. Isso é fundamental. E educação, renda, emprego, que precisa ser precedido de educação. Então, emprego, renda, ela tem que ser precedida de programas que façam essa possibilidade de aquisição de conhecimento e também de destaques de talentos, porque são pessoas incrivelmente talentosas. Eu já estou caminhando para o fim, porque a placa do fim também já apareceu, mas eu gostaria de registrar que nós temos trabalhado profundamente, isso está lá na página do Conselho Nacional de Justiça das Pessoas em Situação de Rua. Fizemos uma consulta pública, porque os relatos são muitos que chegam para nós de violência, e estamos agora levantando os processos em todo o país em que as pessoas em situação de rua elas são vítimas. Porque o que nós temos sempre é uma criminalização, e aí os processos andam e bem rápido, e não precisa nem de identificação civil, basta a pessoa declarar o nome dela. Mas nós queremos saber o que acontece com os processos em que essas pessoas são vítimas, por que esses processos não andam, e por que não são tomadas providências institucionais, inclusive pelos órgãos de controle. Então, é um tema que nós temos trabalhado muito. Eu só trouxe aqui, só para finalizar, nós temos um protocolo de mulheres, é um protocolo que está lindo. O PNUD até pediu, eles vão fazer para nós a tradução em inglês e espanhol, porque ele está bastante, ele entrou bastante nas questões efetivas da maternidade das mulheres em situação de rua. Então, um material bastante importante, como outros protocolos que nós temos, tá? Eu trago aqui algumas reflexões sobre a moradia e a empregabilidade, mas eu gostaria de conversar um pouco com o economista, né, Nobel de Economia, o Amartya Sen, acerca das liberdades, né? E porque o Amartya Sen ele traz essa perspectiva que a gente não tem desenvolvimento sem a construção de liberdade, desenvolvimento de liberdades substitutivas dos indivíduos. Eu tinha preparado aqui toda uma fala nesse sentido, mas é um autor que vale a pena, porque ele vem trazer toda essa dificuldade de quanto mais tempo você fica em situação de extrema pobreza, mais difícil é de você se reorganizar. E aí eu penso que existe toda uma conexão com esse cuidado que tem que ser emancipatório, porque o foco tem que ser na autonomia. Não dá para nós pensarmos em cuidado em termos de controle. Nós temos que avançar em termos de controle, de cuidado com autonomia. Também a garantia de capacidades básicas, né? Como ele fala de capacidades substitutivas e tudo mais, então, trazendo um pouco essa perspectiva que o cuidado ele abrange saúde, educação, né? Que são fundamentais para a pessoa conseguir se reorganizar. E o reconhecimento da dignidade. E ele conclui, né, que o que nos toca a todos nós é que à nossa volta existem injustiças manifestamente remediáveis e que temos vontade de eliminar. Ou seja, nós temos esse potencial de fazer um cuidado que seja emancipatório e possibilite para essas pessoas um futuro que elas possam ter como quiserem, com as suas escolhas, com a liberdade de seguir com as suas vidas,
de uma forma digna. Era isso, muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Agora, doutora Mônica Dias. Boa tarde a todos e todas. Agradecer muitíssimo a Arícia a gentileza de nos convidar. Eu falo nos convidar, eu coloquei no coletivo, que a Inês falou da questão do coletivo, e eu faço questão de falar do coletivo, que acho que isso vai ser muito importante. A indiferença, né, o Jacinto Coutinho dizia que a indiferença e não o ódio é o contrário ao amor. Eu vou levantar aqui realmente. Ontem eu estava fazendo algumas reflexões fora desse contexto. Vi a Estela, não sei se vocês conhecem, Estela do Patrocínio. Conhece? Fabuloso. E comecei a ouvir também algumas gravações de um psiquiatra, né, fazendo entrevista com a Estela do Patrocínio, que não estava dentro desse contexto da fala de hoje, dessa apresentação, mas eu acho que depois gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que é importante também. Nós ouvimos aqui a questão, eu vi várias palavras, mas acho que eu ouvi mais foi a palavra cuidado, né? Acho que a palavra cuidado foi o que mais foi a campeã. Eu anotei ali quantas vezes as pessoas falaram a palavra cuidado, a palavra coletivo, né? Inês falou muito do coletivo, que trouxe a ela uma reflexão, o que nós íamos trazer em relação à questão coletiva. E aí eu trago territórios sociais e consultório na rua. Para mim é muito reflexivo e importante, né, trazer territórios sociais e consultório na rua, que é um trabalho... Luciana colocou a questão da invisibilidade na época da pandemia, e aí eu posso garantir, na verdade, eu posso asseverar para vocês que, para a Secretaria Municipal de Saúde, não houve invisibilidade no momento da pandemia, porque nós estávamos literalmente na rua, né, não só vacinando, mas nós entramos literalmente em alguns buracos na Presidente Vargas. Eu posso dizer que eu estava em alguns, né, porque eu gosto de fazer essas aventuras sociais, que acho que são importantes, porque não adianta só a gente falar, escrever, a gente tem que ir, né, em loco para poder entender como é que funciona o processo. E nós, da saúde, não fizemos, na verdade, nós não colaboramos para a invisibilidade social. E aí, quando a gente chega no consultório na rua, né, que na verdade, é uma política pública, né, aqui no Rio de Janeiro nós temos, que eu posso dizer que é muito bem sedimentada, né, nós temos consultórios que fazem, na verdade, atendimento à população invisível na rua, a mulheres que a gente não toca na rua, ao cabeludo que a gente passa e fica com medo de pegar o piolho, né, que é sempre esse medo, né, ou ainda uma pessoa com feridas, né, com escaras, a gente passa dando invisibilidade naquele processo. A saúde literalmente está ali, né, tocando, caminhando e fazendo literalmente consulta. O que a gente está falando? Eu entrei direto no consultório na rua e não falei ainda do território social, porque eu acho que é importante, que comunica bem e conversa bem com a Inês, com a fala fabulosa da Luciana. A Luciana trouxe aí umas questões em relação a moradores ou pessoas em situação de rua, importantíssimo para a gente. Né? Essas pessoas, quando nós temos um trabalho, não só no consultório na rua, mas é o Seguir em Frente, né? Que tem aí uma parceria com a assistência social. Mas quando nós nos deparamos com a situação de mulheres negras, né, em situação de rua, é completamente diferente. As mulheres se travestem de roupas masculinizadas para se protegerem, né? Elas não têm como usar absorvente, e aí a gente fala, nossa, mas fazer distribuição de absorvente, para quê? Né? E aí elas usam o miolo do pão, é o miolo do pão que elas usam. As mulheres, muitas das vezes, para não serem violentadas, elas se juntam a outros homens ou a grupos, porque é chamado grupo de proteção. É sobre isso que a gente quer falar um pouquinho. Porque a gente faz uma análise aí desse território social, né? O que são esses territórios que a saúde adentra, né? Onde estão esses territórios? A gente está falando do consultório na rua, a gente está falando do Seguir em Frente. A gente está falando também da saúde prisional, das mulheres que também estão em situação lá privadas de liberdade, que, pasmem vocês sabem que mulher não tem direito à visita íntima, né, e que nós temos brigado muitíssimo lá. E temos uma nós temos uma super mega equipe
né, dentro do sistema prisional, fazendo atendimento de atenção primária. E, nesse atendimento de atenção primária, nós nos deparamos com essa novidade. As mulheres, no sistema prisional, não têm direito à visita íntima. Vocês sabiam? E os homens têm. As mulheres negras no sistema prisional têm um tratamento completamente diferenciado. Todos nós sabíamos, nós lemos, estudamos, estamos aí nas academias, mas é muito diferente quando a gente está em loco e traz todo esse processo para a discussão. E é muito bom, Arice, quando você abre esse processo aqui dentro da Procuradoria-Geral do Município, né, eu vi as procuradoras que estavam acompanhando você aqui na mesa, a Sara, né, e a Beatriz, né, parabenizando. Eu acho que isso é muito importante, porque eu estou vendo aqui vários jovens, né, alguns atentos, prestando atenção. E aí eu queria compartilhar com vocês, e antes de começar, de fato, a minha apresentação, apesar de parecer que já comecei, eu trouxe um dicionário que eu vi alguns termos, eu não sei se a gente pode ir passando, né, deixar para alguns termos que a gente usa comumente, né, mas que são termos que a gente precisa, na verdade, retirar da nossa linguagem do dia a dia, isso, nosso letramento. E aí eu queria fazer uma pequena brincadeira, na verdade, eu queria ler com vocês algumas questões, algumas palavras e alguns significados que fazem parte da nossa vida do dia a dia, né? Que antes da gente entrar no território, antes da gente entrar no consultório na rua, no seguir em frente, ainda na entrega voluntária dos bebês, que a Secretaria Municipal de Saúde, que a gente tem um trabalho na entrega voluntária diferenciada, né, que não é só tomar o bebê da mulher, mas principalmente explicar para ela. Isso é um trabalho que a gente faz junto com a Defensoria Pública do município, aqui no estado do Rio de Janeiro, de explicar para essa mulher que quer fazer a doação, como é que ela pode fazer a doação, quais são os ritos, e fazer o treinamento com as nossas maternidades, de que forma que deve ser acolhida essa mulher. Isso é importante. Essa política pública coletiva, né, ela é fundamental, e a linguagem também é fundamental. E quando a gente tem participado de muitos treinamentos, principalmente com as enfermeiras, a questão do acolhimento diferenciado, porque a mulher negra aguenta mais dor, foi você que falou, né? Aguenta mais dor, e no acolhimento é fundamental lá atrás eu verificar por que ela está cabisbaixa, por que não está olhando, por que está isso, por que não está aquilo. Nós temos que observar que o bom atendimento é diferenciado, ele precisa ser diferenciado exatamente por isso. Este é o papel, quando a gente fala em territórios sociais, é identificar quais são os territórios frágeis dentro do processo e de que forma que nós vamos levar política pública de saúde. E como é que você faz política pública de saúde? Como é que você tira da invisibilidade todo esse processo? Como é que você torna as mulheres, e principalmente as mulheres negras, visíveis? Acho que esse ponto que você traz, você está trazendo para a Procuradoria, trazendo a visibilidade, trazendo discussão, com uma mesa rica, trazendo pautas diferenciadas. Isso a gente traz visibilidade. O território social é isso que a gente está fazendo aqui, né? Claro que eu não estou falando só da pessoa em situação de rua ou da mulher negra periférica, mas eu estou falando principalmente do território social, onde estão pessoas acadêmicas que podem discutir e levar para os seus espaços diferenciados de trabalho, que podemos discutir com as nossas colaboradoras em casa como é que ela pode também sair daquela situação, como é que nós podemos contribuir. Aí eu queria que vocês, eu não sei quem que pegou aí o dicionário, que é um dicionário que a gente distribui, né? Distribui na secretaria. Nós temos um grupo gestor de política pública para a população negra, de saúde da população negra. Ora, Mônica, mas saúde da população negra? Mas por que tem esse diferencial de saúde da população negra? Porque precisa ter. Por que precisa ter? Por que eu preciso saber o quesito raça-cor quando eu faço, por exemplo, um protocolo, ou ainda um prontuário, ou ainda o laudo médico? Por que o que eu preciso? Porque eu preciso fazer política pública de saúde. Como é que eu faço política pública nesse Brasil ou em qualquer outro lugar? Com dados. E aí, se eu não tenho dados, eu não posso fazer política públicas. Mas, Mônica, nós conseguimos os dados necessários? Ainda não. Por que ainda não? Porque é sociedade, a gente está construindo, né? Estamos aí na luta, né? Porque todo dia é dia de luta. Mas eu gostaria que vocês vissem uma palavra e me dessem o significado dela, que é o do dia a dia. Qual que você pegou aí? Qual é o seu nome? Tereza. Esse aqui que eu sempre achei muito estranho quando era pequena, cor de pele, né? Ou então cor de boca, batom cor de boca. Que cor é essa? Né?
Na verdade, é um termo associado à cor de lápis ou giz de cera mais rosado ou em tom de bege. Esse termo é errado, pois evidencia a referência eurocêntrica de cor da pele associada a uma pessoa branca. Obrigada, Tereza. Eu vou levar aqui para vocês. Me fala, qual é a palavra que você viu que está rindo? Viu assim, vamos ver o que ela achou aí de interessante. Ou ainda, nossa, muitas das vezes, algumas palavras, inclusive, eu usava também, né? Porque faz parte da nossa cultura. A gente é criado para isso, a gente não entende, a gente tem que desconstruir. O que palavra que você viu aí aqui? Não sou tuas negas. Faz referência às escravizadas que eram prioridade dos senhores e, por isso, lhes eram permitido fazer qualquer coisa a elas. Fábio, o que você viu aí? Inveja branca. Ideia do branco como algo positivo, associando a pretos comportamentos negativos. Substituição, inveja é inveja. Troque por um elogio. É isso. Vamos lá, vou aqui para trás para a gente poder também dar uma pimentada na nossa conversa. Sim, essa expressão feito nas coxas, né? Que é mal feito. Aí aqui está explicando que antigamente as telhas das casas eram moldadas nas coxas dos escravizados e com eles tinham corpos diferentes. As telhas não ficavam no mesmo formato e por isso estariam mal feitas por ficarem irregulares e mal encaixadas. É isso? Você quer ver alguma interessante aí que você tenha visto? Tem o dia de branco, estou procurando aqui de novo. Amanhã é dia de branco, expressão originada na ideia que não era considerado trabalho o desenvolvimento das atividades por escravizados e que apenas pessoas brancas trabalhavam duro. Gente, é isso. Na saúde, a gente trabalha isso também. A gente trabalha as palavras. E interessante que lá na secretaria, esse dicionário agora faz parte de algumas mesas, alguns lugares assim, desse, nossa, eu preciso olhar para ver. Nossa, eu falo isso, bolo nega maluca. Nossa, eu sempre falei, minha mãe fala, eu vou chegar em casa, eu vou comentar com ela. Olha como é importante. Saúde, na verdade, é muito interessante. Racismo faz mal à saúde. Por quê? Porque, claro, que uma pessoa que está trabalhando e ela é descriminalizada ou discriminada, né, ou ainda não é valorizada no seu processo de trabalho, ou ainda... Ah, ela já foi. Falou aí da corte americana, né, da condenação. A gente vê isso acontece sempre. Né? Eu sou Mônica Batista Dias, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, eu estou na Coordenadoria de Demandas Institucionais há mais ou menos 17 anos, trabalho na saúde há 27 anos dedicada a secretarias de saúde, atender ao público, atender a Procuradoria-Geral do município, sou ponto focal do gabinete do prefeito, né, em relação às demandas institucionais. Mas o que é muito interessante, toda vez que eu vou atender, eu atendo todo mundo, né? Telefone, chego muito cedo no trabalho, atendo as pessoas que estão chegando, e é muito interessante. Aí eu gostaria de falar com a doutora Mônica. Pois não. A doutora Mônica chegou? Pois não. A doutora Mônica, por favor? Pois não. Aí as meninas dizem, não, ela é a doutora Mônica. Oi, doutora, desculpa, sempre um olhar para cima e para baixo. Nossa, você não parece advogada, você parece assistente social. Ou ainda, nossa, maravilhoso. Ou ainda, quando eu termino de falar, nossa, você fala tão bem, não sabia, que coisa interessante, que surpresa. Então, é muito interessante. Ou ainda, minha mãe era camareira do Teatro Municipal, e nós temos que contar a história, porque a história, na verdade, ela sedimenta, né, as nossas raízes, né? Ela representa os nossos antepassados, né? Ela nos traz à luz, a gente traz uma homenagem a quem passou, a quem está aqui nos vendo. E aí minha mãe era camareira do Teatro Municipal. E eu gosto de ópera, sempre gostei, eu sempre cantei, cantava ópera também, fiz parte do coral do município. E aí, muito interessante, as pessoas dizem, mas você gosta de ópera? Gosto. Você gosta de balé? Também gosto. Né? Então, assim, também tem essa diferença, né, do saber por que nós temos que gostar daquilo. E aí eu estava conversando hoje com uma menina também do núcleo de política pública para a saúde da população negra, eu estava falando para ela da ópera, né, da questão da ópera, como era importante. Aí, ela, que já é do movimento, mas um outro tipo de movimento negro, e ela falou assim, mas a ópera é como se a ópera fosse um embranquecimento. Eu falei, não, vamos estudar a história da ópera. A ópera, vamos lá resgatar, vamos ver o que está sendo achado lá na Grécia, né? Vamos ver o que está sendo trazido, né? O que é a ópera-música. E esse rompimento, né? Esse rompimento nosso é um processo fundamental, né? De você estar nos espaços que você precisa estar e ponto final.
Então, trago para vocês os territórios sociais, né, que, na verdade, para mim, eu considero também esse auditório um território social, apesar de estarmos todos aqui letrados, doutores, mestrandos, né? Mas é um território social de luta, também de resistência, porque estamos falando, trocando ideias, isso é importante. Mas ainda o consultório na rua, que são equipes fabulosas da secretaria, né? São 10 equipes, né? Cada uma concentrada numa área programática, né? A gente chama de área programática, pegando a cidade desde o centro do Rio de Janeiro até Sepetiba, né? E cada equipe é composta por médico, enfermeiro, dentista e tal, de acordo, obviamente, com os contratos que são estabelecidos na própria secretaria. E aí nós enfrentamos e estamos nas cenas de uso. O que é a cena de uso? É a chamada, eu não gosto de usar esse termo, mas a chamada Cracolândia, o lugar onde se realmente faz o uso de álcool e outras drogas, ou até mesmo crack. Nós vamos até lá para consultar e saber quem são essas pessoas, porque lá tem mulheres negras hipertensas, mulheres negras diabéticas, mulheres negras grávidas, né? Homens também, que precisam também de cuidado. Então, nós estamos lá dando esse cuidado, e aí eles precisam ter confiança. E a secretaria entra nesses territórios, por quê? Porque é muito interessante, eles confiam na secretaria, eles confiam, na verdade, no profissional técnico que está fazendo o cuidado. Quando eles veem um cuidado em saúde, eles confiam nesse processo, confiam que realmente serão cuidados. A invisibilidade mata, ela não produz políticas públicas, acho que é isso. E aí, por que eu trouxe a Estela? A Estela é fabulosa, né, porque ela foi pega literalmente em Botafogo e ficou trancafiada durante 30 anos da vida dela. 30 anos, morreu com 51 anos, foi pega com 20 anos, ficou 30 anos trancafiada. Então, era uma mulher completamente invisível. E aí, quando você começa a ouvir, né, porque tem os relatos gravados dos psiquiatras que fizeram com as entrevistas com a Estela, era uma mulher completamente da letra e da literatura, né? Fantástico, é uma coisa literalmente de enlouquecer. E ontem à noite eu estava revisitando e eu fiquei assim, nossa, eu não lembrava. Uma coisa é você ler, mas você ouvir a voz da paciente é muito chocante, mas é forte para ti. Eu vi que a Sara estava muito emocionada na fala dela, né? E ontem eu estava ouvindo a Estela, eu estava muito mexida. Eu falei assim, nossa, a saúde mental é isso, é saúde mental. E a saúde mental é muito periférica, né? Quando você vai não nos manicômios, você vai nos lugares de cuidados, nos CAPs, no CAPCIS, você olha no atendimento a população negra que está ali, né? E como é que essas pessoas enlouquecem. E aí você vê a Luísa Barros, que aí você já está no outro polo, você sai da invisibilidade, você vem para a visibilidade, e a visibilidade você vem pela literatura, ou pela culinária, ou pela política, né? Pelo estar, é isso. Aí você traz para a luz, quando você traz realmente poder falar, né? Ou poder cantar, ou poder dançar, ou poder fazer política, aí você traz a visibilidade. Estela morreu completamente invisível. E agora, obviamente, que ela está voltando, obviamente, para a luz, quando a gente começa a ler, entender mais o que estava acontecendo, quem era realmente Estela e qual é a sua história. Está fazendo um resgate histórico desse processo, isso é muito importante. Reivindicando o lugar do sujeito, né? Acho que é isso que a gente está fazendo, colocando essas falas diferenciadas, dizendo assim, nós podemos falar, temos que discutir, né? E tem uma frase que acho que virou meio que moda, né? Assim, meu lugar de fala. E eu sempre falo assim, eu não sei o que é esse lugar de fala. Meu lugar de fala é literalmente o lugar que eu quero falar, né? Mas o meu lugar de fala talvez não seja... É diferente da Arícia? É diferente da Arícia. Mas eles podem se comungar, né? Porque eu sempre disse que, claro, acho que toda mulher que começa a entender ou participar do movimento feminista, a gente começa com Simone de Beauvoir. É natural, pelo menos para mim foi natural. Foi o que eu fui apresentada. A academia te apresenta isso, a universidade te apresenta Simone de Beauvoir. Mas, obviamente, quando você vai desenvolvendo, aprendendo, lendo outras coisas, outras referências, aí eu cheguei a Angela Davis. Eu falei, o que são essas duas mulheres, obviamente, na construção do meu pensamento, ou na construção do nosso processo de trabalho? Aí a Angela traz outro tipo de luta, né? A luta de classe, a luta da mulher negra, que é o diferente, do que não é o que a Simone trazia, mas ela trazia, para mim, ainda traz, na verdade, a luta de classe. E que luta é essa? Né? E o que a gente pode trazer para essa reflexão? O racismo não é de gente ignorante, nunca foi.
Não é verdade isso? Por que não é de gente ignorante? Porque nós temos teorias científicas que afirmam 1000 coisas. Inclusive que negro não pode nadar, não tem velocidade, porque a pele é quente. E aí não pode nadar, não pode concorrer. Nós temos várias teorias, né? Negro não pode falar, não pode pensar, pensa menos, o cérebro é menor, né? É feio, né? É feio. Então, realmente, racismo não é coisa de gente ignorante. Racismo, ele tem ciência, ele tem muita ciência. Então, nós temos que ver como é que a gente desconstrói essa ciência. E aí, obviamente, eu trouxe Luiz Gama, né, o Dragão do Mar, né, para reflexão. Luiz Gama, advogado, abolicionista, e o Dragão, jangadeiro, e líder e líder, né? Na verdade, o Dragão do Mar, ele parecia, as pessoas diziam que ele parecia uma lenda, né? Porque ele estava em vários lugares e era um homem grande, forte, e que estava ali sempre brigando, obviamente, com a força, né? E brigando não só com a força física, mas brigando assim, eu existo e preciso dizer, todos somos iguais. E essa frase ela é muito emblemática, parece muito simples, né? Mas o que significa todos somos iguais? O que você acha? Todos somos iguais? Depende, né? Do ponto de vista formal, todos somos iguais. Agora, do ponto de vista material, as circunstâncias mudam e as pessoas passam a não ser iguais. Vamos ver se a Arícia quer contextualizar essa filosofia. Alguns são mais iguais do que outros. Adorei. É isso. É isso. Alguns são mais iguais do que os outros. E aí a gente traz algumas reflexões. E aí, gente, a gente está pensando em 4 ou quase 4 séculos de escravidão, de pessoas escravizadas. O que significa isso, trabalhar de graça? E aí a gente entra nos territórios sociais. Por que a gente entra, né? Você vai nas favelas, ou você vai nas comunidades, a maioria da população é negra. Como é que foi feito esse processo de desescravização? Né? Como é que foi feita essa questão da divisão das terras, ou do emprego, ou ainda da escolarização? Como é que foi feito isso? Como é que nós chegamos em quase 4 séculos de processo de escravidão? Impossível que nós tenhamos uma sociedade diferenciada do que nós temos hoje. Né? E aí a gente traz algumas reflexões, passa para mim, né? Acho que termina aqui. É isso, eu trouxe trouxe a Estela, porque eu queria muito que alguns de vocês copiassem um QR Code e pudessem ouvir. Eu não sei se tem depois como passar aqui para a gente compartilhar, né, ouvir o que ela pensa, o que ela pensava, na verdade, que são pensamentos dentro da confusão. Na verdade, ela era uma mulher filósofa, ela trazia, na verdade, um futuro, entendia que ela morria todos os dias e nascia todas as horas. E não entendia por que os olhos dela, os olhos viam. E por que as mãos pegavam. Como é que a carne estava grudada no osso. É o termo que ela usa. Como é que a carne estava grudada no osso. E traz várias reflexões importantes que a gente, às vezes, no nosso mundo, né, acha assim, não, mas isso aí é coisa de maluco. Né? E é um maluco para poder refletir. Os malucos também trazem grandes reflexões. Gente, muitíssimo obrigada. Meu tempo se esgotou. Obrigada. Obrigada, doutora Mônica. E doutora Luciana Ortiz, muito obrigada. Agora nós teremos um café cuidadoso, mas não só cuidadoso com relação aos nossos quitutes, mas também com relação ao tempo, 10 minutinhos, porque daqui a pouco nós voltamos para continuarmos esse seminário.